Pessoal, tudo bem? Já dei início aqui à gravação de hoje. Deixa eu já compartilhar a tela com vocês. Beleza, né? Agradecendo aí ao Thiago, né, por ter me avisado aí. Já enviei para a Laura, né? A Laura já enviou no grupo aí o link, né? Muitos não estavam conseguindo entrar na sala aqui, né? Da disciplina de vocês, né? Que começou agora, que é SMS, né? Ao C4. Então, pessoal, fazer alguns avisos aqui, né? Eu até já mandei mensagem para vocês, né? Provavelmente a Laura, ela deve ter entrado em contato. Eu vou ser o novo professor de vocês, né? Em substituição ao professor João, né? Que estava na frente aqui dessa turma. E daí, eu tô com uma atenção especial com a turma de vocês, porque a gente já está na última UC, já até fiz a pastinha aqui, né? Eu chamo de dossiê, né, com os alunos. Já fiz a pastinha com a turma de vocês. Eu só coloquei uma identificação a mais aqui para eu lembrar que era turma de outro professor, para eu dar uma atenção especial. Por quê? Porque eu confesso que eu não sei se ainda tem, se o professor postou os momentos presenciais, né? Você sabe me dizer isso, ó, ou de comunicação, porque quando é turma o DR Goiás, né? Sempre é nessa proporção aqui, né? O EAD vale 49 pontos e o momento presencial vale 51, né? Somando vai dar 100 pontos. Então, todo momento presencial que vocês têm, o professor ele atribui, dependendo da quantidade de aulas, né? Ele atribui uma nota e essa nota eles enviam aqui para a plataforma, né? E aí o professor EAD, que no caso sou eu agora, né? Ele faz essa postagem. Então, para avisar vocês, essa disciplina aqui, que é a última, ela tem só um momento presencial, ó. Vai ser no dia 21/10, numa segunda-feira. Por isso que eu te perguntei, Thiago, que se sua turma era empresarial, porque geralmente quando as aulas elas não são no sábado, geralmente, por exemplo, tem uma empresa aqui que ela faz a customização de caminhões de linha viva de distribuição, né? Colocando o braço mecânico, os sistemas hidráulicos, né? Ou a parte. Acho que só tem parte hidráulica lá, não tem pneumática, não. Todos os sistemas, né? O cesto aéreo, e eles também fazem ensaio, ou seja, eles têm laboratório é, que eles ensaiam as coberturas rígidas, coberturas flexíveis para as empresas. E daí eles fizeram uma parceria, acho que a turma era até lá no IB, né? Na unidade aqui de Goiânia em que os alunos, né, também a antiga Enel, né, eu não sei como é aqui anda da Equatorial, né, eu sei que todos os treinamentos lá da Equatorial são, pelo menos aqui de Goiânia, lá no Senai, no Ítalo Bolonha. Então, geralmente essa turma com parceria, né? O funcionário ele recebe o subsídio, por isso que eu perguntei. Aí geralmente ele tem que se adequar ali ao horário ali que o funcionário trabalha na empresa, né? Igual você aí, Thiago. Você, por exemplo, como você trabalha como eletricista de rede, você trabalha sobre regime de plantão, né? Então, nem sempre é possível você estar aqui ao vivo aqui, né, no momento EAD, né? Se hoje fosse plantão seu, provavelmente, né, dependendo aí da sua escala aí, né, você não poderia nem estar aqui, né? Então, e tem essa flexibilidade, né? O curso semipresencial, né, que você faz grande parte teórica aqui no EAD e a parte prática, né, necessária aí para o desempenho aí do eletrotécnico, né, na unidade aí mais próxima de vocês aí, né? Que no caso, acho que é em Lusiânia mesmo, né? Vocês não vão lá para Roberto Mangi, não, né? Pro Anápolis, não, né? Não, é É, Luz. é Lusiânia mesmo, né? Ah, não entendi. Então, pessoal, essa UC vai ser
o momento presencial vai ser no dia 21, vai, numa segunda-feira, né? Então, ah, sem ser na próxima segunda-feira, que vai dar dia 14, né? Na outra, né? Aqui tá falando que é das 18 às 22 horas, né? Então, mas qualquer coisa, vocês confirmem também no grupo de vocês, tá? Eu coloquei, até perguntei se cronograma aqui tá válido, né? Aí o professor João falou que estava, verifiquei, né, com a monitora, então até então ele tá válido, por isso que ele tá aqui na plataforma. E aí é que tá, pessoal. Como vocês só têm uma aula, tomem cuidado, né? Façam o possível para não faltar essa aula, porque ela vale, né, mais da metade aí da nota, né? 51 pontos. Daí, se caso você faltar, né, não tiver jeito, você tiver que faltar, é, aí foi até a orientação da nossa coordenadora aqui. Ela pediu para já deixar disponível a recuperação. Esse daqui, ó, na aba Situação de Aprendizagem, é a recuperação, ou seja, a recuperação vai ser pela plataforma. Daí ela me pediu também, eu vou verificar aqui, até depois da aula de vocês, aqui na hora que eu estiver postando. Eu vou olhar na disciplina de leitura e desenho, né? Eletricidade, comunicação oral e escrita, se tem alguém que está que tá devendo alguma nota, né? Está com a nota abaixo de 60, né? Que a nota para você ter aprovação em cada disciplina é 60. Então, se eu não me engano, essas três aqui, juntando com o QSMS, não há necessidade de você ir na unidade, né? Você pode fazer a recuperação pela plataforma. Então, já vou pedir para. Eu sei que essa daqui está aberta, né? Depois eu dou uma olhada para ver se já está disponível. Geralmente a recuperação fica na aba de cada sala, né? Situação de aprendizagem. E daí eu até pedi para a Laura colocar assim um mais chamativo, né? Para você ver, né? E nesse caso, essa daqui, eu não sei as outras, né? Essa daqui é um formulário. Então, se você faltar a aula do dia 21, automaticamente você já está de recuperação, porque vamos supor, você faz as três atividades, aí você tira a nota máxima, você vai ficar com 49, ou seja, vai faltar um pouco mais aí para 60, né? Então, você já está automaticamente de recuperação e para você fazer esse questionário de recuperação, tá bom? Então, esse era o outro aviso que eu tinha que fazer para vocês. Então, depois vocês vêm aqui, ó, na. Deixa eu abrir um pouco mais o navegador. É estranho. Eu não estou conseguindo ir na. Deixa eu ir aqui no. Ah, consegui vir na área aqui. Então, entra em cada sala, né? Se você ainda não está com a nota para passar, né? A de 60, faça a recuperação, caso não tenha feito, né? Eu estou falando isso agora, né? Frisando, porque, como se diz, eu cheguei agora nessa disciplina de qualidade aqui. E eu vou verificar, pessoal, por que que eu fiz todas as pastas aqui? Eu vou verificar se os momentos presenciais eles foram postados, né? Vou verificar momento por momento aí, vou fazer uma revisão total para ver se, né, se ficou faltando alguma postagem, se foi tudo postado, se está faltando, para justamente, né? E eu vou fazer isso o mais rápido possível até próxima sexta-feira eu já estou com tudo levantado aqui, porque vai terminar dia 29 do 10, né? Último dia aqui, ó, da dia 29 do 10, né? Ou seja, a gente vai ter a última aula no dia 25, né? Tá tendo essa agora dia 11, próxima sexta dia 18 e dia 25 aqui. Então, aí eu fico preocupado por isso. Eu vou fazer uma revisão geral, ver se tem alguma atividade que vocês postaram e porventura não foi corrigida, né? Vou verificar também se aí vocês verifiquem, ó, dá uma olhada lá na sua nota, né? Para ir
Se você vê que, principalmente essa que é SMS, né? Se você não, porventura, não for no momento presencial, você já está automaticamente de recuperação, né? Para já fazer essa recuperação, porque a gente tem um tempo ali, né? Um tempo, se eu não me engano, é uma semana, ó, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Quer ver, ó? A gente está aqui, ó, que é SMS, aqui, ó. Então, ó, vocês vão ter do dia 30 do 10 até 8 do 11, depois que acaba aqui a disciplina, aí geralmente eu faço um conselho de classe, né, juntamente aí com a Lúcia, né, a coordenadora, a monitora aí, a gente faz um retrospecto aí, né, para ver quem que vai ter a aprovação para ir para o próximo módulo, né, que é a instalação predial, segurança e eletricidade e projetos elétricos prediais, tá? Então, do dia 2 finaliza dia 29 do 10, né? E daí do dia 30, né, até o dia 8 do 11, geralmente a gente faz o mais rápido possível aí, porque aí vocês têm até dia 8 do 11 para fazer a matrícula, né, nas próximas, né, ter a aprovação, né, fazer a matrícula no modo específico 1. Então vamos lá na nossa pastinha de QSMS. Vamos aqui, disciplina agora, propriamente dito, vamos começar a aula, né? Ah, lembrei. Eu tinha mandado a mensagem para vocês, como eu assumi, né? Já foi em cima da hora, né? O professor precisou sair. Aí eu já peguei uma aula, não sei se vocês perceberam aí, de uma outra turma, dessa mesma disciplina aqui. Aí eu já até deixei ela postada aqui. Provavelmente, talvez até algum de vocês. Eu confesso que eu tinha me esquecido disso. Então já tem aqui a primeira aula, né, que é análise da atividade 1. Então já vamos para análise da atividade 2, né? Eu tinha esquecido e quando eu vi que não tinha a pasta aqui, né? Geralmente eu faço uma pastinha de atividades, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí com a atividade 1, depois eu posso tirar essa dúvida com vocês, tá bom? Então, era isso que eu queria avisar também, né? Enviei mensagem para vocês, né? E essa aula, né, eu peguei de outra turma gravada e deixei aqui para vocês não serem prejudicados, né? Porque eu assumi exatamente no mesmo dia que era para ter aula e infelizmente eu não podia porque eu estava ministrando aula para outra turma. Daí eu já fiz, nessa semana fiz os ajustes, mas aí para não te prejudicar, né, já deixei a aula aqui. Ok. Então vamos para a análise da segunda atividade. Aí o bom então que nós vamos ter a aula do dia 25 para tirar dúvidas, né? Tirar alguma dúvida aí que porventura surgir, né? Até questão também de outras disciplinas, né? Ó, professor, esqueceu de colocar o meu momento presencial e tal, né? Mas eu vou verificar tudinho aqui na plataforma. Então vamos fazer a pastinha habitual que eu sempre faço aqui, que é atividades. Ok. Vamos baixar, vamos lá em situação de aprendizagem. Só tem uma mesmo, né? Uma folha de situação. E vamos pegar, ó, já ia baixar um, né? Vamos baixar a folha da atividade 2. Ok. Sempre dá esse bug. Ah, agora foi. Então, a SAP 1 e a folha de resposta da atividade 2. Se não me falha a memória aí, é porque ele abre automaticamente, por isso. Se não me falha a memória, pessoal, vamos abrir aqui o descritivo.
Me fala a memória, só para eu me situar aqui, a atividade um tem até um material extra que eu vou passar para vocês. É esse daqui, ó. Eu vou pedir para a Laura colocar como material extra para vocês, ó. Aí só relembrando, né, a atividade um foi essa daqui, ó, com esse checklist, né, que o funcionário aí, eu até esqueci o nome, aí era o Caio, isso. Ele faz uma verificação, né? É como lá o diálogo diário de segurança, né? Por exemplo, ali na Heinz, na Ambev, o pessoal se reúne antes de iniciar o turno, né? Comenta sobre algumas coisas. Ah, eu vi fulano de tal, né? Ou uma pessoa não autorizada andando no setor ali de logística, onde tem as empilhadeiras, e essa pessoa, além de estar andando, ela estava com o celular, né, no ouvido e conversando. Ah, mas aí não, ela não estava com o celular no ouvido, não, ela estava com o Bluetooth, com um fonezinho Bluetooth. Mesmo assim, por exemplo, onde você tem a parte ali de logística, você tem a empilhadeira, né, a operação ali da empilhadeira, o pessoal pega os engradados e colocam, para colocar lá no caminhão, né? Você tem movimentação ali de veículos, né? Geralmente você tem uma espécie de estradinhas mesmo ali. Eles colocam ela, eles pintam de amarelo, né, nessa estradinha para justamente, né, você só andar naquela estrada, você não pode ficar andando, né, em qualquer lugar ali na empresa, né, ainda mais se tem a parte ali de logística, chão de fábrica, né, máquinas com sensores, né, se você atravessar o sensor, aí tem chave de fim de curso, né, e aí ele vai parar o processo produtivo, né, tem tudo, tem regras, né, aí principalmente quando você entra o primeiro dia na empresa, você geralmente faz um curso. Só para vocês terem uma ideia, na Ambev, por exemplo, eu tive que fazer uma prova, né? Assistir um vídeo, pegar um curso lá, acho que foi de umas 2 horas mais ou menos, depois fazer uma prova para ver se eu estava apto para acompanhar a minha equipe que estava fazendo a verificação dos pontos ali, né, das caixas de inspeção de aterramento. Eu só estava acompanhando, eu não ia pôr a mão em nada, eu só estava gerenciando lá a equipe. Então, a gente faz uma série, dependendo aí da sua função, né? E na empresa você faz uma série de verificações, né? Então, aí o Caio, ele fazia uma verificação, né, diária, né? E no caso aqui, ele olhava o quê? Ó, 26 itens, né? Alguns itens no décimo, aqui quinzenal, né? Então, no 17º dia, né? Já na segunda quinzena de verificação, ele viu, né, que a proteção de partes móveis aí da máquina, ó, engates, né, do equipamento, tanque de combustível, né, e o sistema de alimentação da mangueira de combustível estava, né, não conforme, né? Geralmente quando você põe NC, quer dizer não conforme. Então, para você fazer um parecer final, aí foi essa gravação que eu passei para vocês na aula passada aí, tá? Então, a atividade 2, né, seguindo o contexto, ó, contexto 2 aí, ó. Durante a verificação dessa máquina, né, Caio constatou um desvio quanto à falha elétrica na proteção dessa máquina. Ele abriu uma OS, né, ou seja, uma ordem de serviço, né, que essa ordem ela vai virar por exemplo, essa ordem, na verdade, ele deve ter aberto uma SS, né, uma solicitação de serviço. Essa solicitação de serviço, ela vira uma ordem de serviço, né? Pode ser de manutenção, né? Tem empresas que chamam de SSM, né? Solicitação de serviço de manutenção. Daí ela vai virar uma ordem de serviço para manutenção. E solicitou a paralisação das atividades com base no conhecimento recebido no treinamento lá da CIPA. Lembra a NR5, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Dependendo aí do quantitativo de funcionários da empresa, né? Ela tem que criar
primeiro, em conformidade com a NR4, né? Um SESMIT, né? O Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, e também ela, né, junto para ajudar ali na elaboração dos documentos, né, os documentos necessários para garantir a saúde e segurança do trabalhador, né, ela vai precisar da ajuda da CIPA. Geralmente, o SESMIT é o engenheiro de segurança, é o médico do trabalho, é a enfermeira do trabalho, é o pessoal, né, que está ali mais para deliberar, né, geralmente o pessoal da gerência. Agora o da CIPA é o ponta de lança aí, né? O Tiago aí sabe muito bem disso, né? Ou seja, o eletricista, no final das contas, né? Eu trabalhei na função de eletricista de redes, né? E comentou aí antes, né? O eletricista de rede é o que é o ponta de lança, é o que vai se expor ali aos riscos, né? Vai bater escada, né? Como eletricista de rede, ou vai subir ali no caminhão de linha viva para fazer os procedimentos, né? Então, ele que vai se pôr ali em risco, inclusive, geralmente, isso é uma regra, viu? Geralmente, não é porque você tem um engenheiro, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista e sou engenheiro de segurança do trabalho, mas muita coisa aí relacionada à segurança do trabalho, eu não tenho, eu tenho pouca noção, né? Eu tenho mais noção relacionada à minha área, que é a engenharia elétrica, né? Então, assim, relacionado a alimentos, outro tipo de área, né, eu já tenho, né, um certo desconhecimento aí, né? Então, geralmente, o ideal é você ter alguém, né, da área, e mesmo assim, mesmo eu como engenheiro eletricista, por exemplo, eu também sou um colega seu aí, Thiago, eu fiz o curso de eletricista de redes, também fiz o curso de eletricista de linha viva, fiz o curso de eletricista de montador eletromecânico, né, para montar redes, linha de transmissão, né? Fiz o curso, o eletricista LVT, né, linha viva de transmissão. Você fez isso e você trabalhou, professor? Quantos dias, quantos anos você trabalhou? 0 dias, 0 anos. Ai, como assim? É porque eu fui trabalhar numa empresa e eu tinha que, na função, né, de fiscal de rede, né? Eu comecei na linha de distribuição. Aí, como é que eu vou fiscalizar se eu não tenho conhecimento? Espera aí, professor, o senhor acabou o curso de engenharia elétrica e o senhor vem me falar que eu não tenho conhecimento? Pessoal, põe uma coisa na cabeça. Vocês provavelmente já devem ter percebido aqui no curso de eletrotécnica e lá no curso de engenharia elétrica não vai ser muito diferente. Todo o curso técnico, né, eu estou pegando o que eu tenho mais conhecimento. O eletrotécnica, o, o engenharia elétrica é um curso generalista. O que que é isso, professor? É um curso que você sabe de tudo. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho especialização em comunicações móveis, quando ainda nem existia celular, né? Começou depois o Tijorola ali, né? Lembra lá do Tijorola Gradiente, né? Começou ali, né? Aí eu fiz especialização em telefonia, né? Móvel, né? Comunicações, eu não chamava nem telefonia, chamava comunicações móveis, né? É, especializei em fontes alternativas de energia. Na época estava uma moda, né? Ou lá na frente, vocês vão ver placa solar, isso vai ser o último grito da moda, né? E isso nem estava ainda em vigor. Eu falei, vou fazer isso. Também sou especialista em sistemas elétricos de potência, né? Porém, sempre, aí eu tinha um professor, né, que ele trabalhava na época na Celg, né? Aí ele falou, ó, Pablo, o negócio é o seguinte, para você ter uma noção maior, quando você estiver trabalhando em uma empresa, não sei quantos anos, né, já tiver como engenheiro sênior, daí que você vai ter, né, como se diz, uma casca grossa maior, uma experiência maior. E daí ele me contou que ele fez o concurso na época da Celg, passou, teve uma boa colocação e falaram para ele lá, seu João de Oliveira, o senhor vai trabalhar com redes, né? Aí ele ficou pensando assim, redes, telecomunicação, né? Telefonia, né? Não tinha nada a ver. Redes que eles falaram para ele era rede de distribuição de energia, né? Que é onde o Tiago aí trabalha. Então, assim, e ele diz que na faculdade
falaram praticamente zero. Aí falou, é óbvio que na minha época não tinha internet, na minha época não tinha os arquivos das normas em PDF. Se você quisesse um arquivo desse, você tinha que tirar a cópia, né? Então você não tinha essa facilidade que a gente tem hoje aí, né? E muitos professores, né? Os professores que davam aula lá, eles eram professores profissionais. Como assim, professor? Eles eram professores lá da engenharia elétrica, porém eles não tinham experiência, não trabalharam nenhum dia na indústria, né, fazendo projeto elétrico. Tinha uns que continuaram lá na faculdade, né, fazendo mestrado, fazendo doutorado e outros tipos aí de especialização, né, lato sensu, stricto sensu, e eles tinham zero experiência aí da indústria, né? Então, você precisa dessa experiência no material didático. Não falava de poste, né, seção circular, o poste que hoje é comum aí, o duplo T, né? Inclusive, a concessionária local e atual Equatorial, né? Ela tem um plano, né, assim como as outras tinham, né, de fazer a mudança da rede convencional, né, a rede nua, para a rede é, compacta, né? Ah, professor, entendi. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz um curso, eu fiquei 6 meses antes de trabalhar o meu primeiro dia lá como fiscal, só fazendo curso, NR10, CEP, os cursos de eletricista, né? Para aí depois de 6 meses, mais ou menos, eu ter o meu primeiro dia lá como fiscal de rede, né? Isso eu já tinha terminado engenharia elétrica, já estava formado. Então, sempre a gente tem que estar estudando, né? E dependendo aí do momento, né? Hoje em dia aí a gente tá, né? Quem queria sonhar que a gente hoje estaria tendo uma aula aí, né? Uma teleaula, né? Tipo telecurso segundo grau, só que interativa, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar essas ferramentas. Imagine hoje essa aula que você está tendo agora aqui, ela vai ficar eternizada aqui na internet. Ah, eu tenho uma dúvida, vou lá na plataforma, né? Eu pauso a aula, volto atrás ali o que o professor falou, né? Ah, não, o professor está enrolando muito, vou colocar mais para frente quando ele falou efetivamente da atividade. E por aí vai, né? Então aproveitem bastante. Então a CIPA, né, juntamente aí com o SESMIT, ele tem esse papel. O SESMIT ele é mais generalista, a CIPA ele é mão na massa, né, é o ponta de lança, é o que vai lá e efetivamente resolve, planta poste, né, é, instala as ferragens da rede, puxa cabo, coloca, faz a operação da rede, né, fechando a chave fusível aí, né, colocando em operação os transformadores, né? Por isso que eu disse que é ponta de lança, né? Ele vai lá e resolve tudo que foi planejado ali. Então tem coisas que mesmo, né, você tendo o SESMIT lá realizando, né, fazendo as ITs, né, as instruções técnicas, né, elaborando uma IT, elaborando um POP, né, dependendo aí da concessionária, o pessoal chama de POP, né, procedimento operacional padrão. Então, mesmo você tendo esse pessoal, o pessoal da CIPA, né, ele, como ele trabalha diariamente ou por plantões, né, ele tem mais noção para falar, né, até para elaborar um POP aí, né, sobre uma determinada tarefa, por exemplo, trocar o elo fusível lá de uma chave fusível, trocar o porta, o cartucho, né, o porta-elo, ou até trocar a chave fusível completamente, ou uma chave faca, ou um RA, né, um religador automático, e por aí vai, né? Um banco de capacitor. Então, beleza. Com base nesse treinamento recebido pela CIPA, pois percebeu que havia uma condição de risco grave e prestes a ocorrer com a vida do operador João, seu amigo, ó, o João, ó, o xará lá do professor João. Caio prontamente informou tal condição ao engenheiro Andrade, responsável pela unidade, que reagiu de forma espantosa. E, ao afirmar que não havia risco algum e que não poderia parar a produção, ó, isso aí já tá com carinha de quê? De negligência, né? Se foi rapidamente ali, né? Se foi sem pensar, se ele voltar atrás, vai ser imprudência.
né? Mas isso está com cara de negligência, né? Porque a negligência, você tem tempo para parar e pensar, peraí, tem uma condição de risco grave e eminente acontecendo, ou seja, o acidente ele pode acontecer amanhã, pode acontecer no próximo ano e pode acontecer agora, né? Pode estar acontecendo. Então ele tem que parar. Ah, não, eu estou construindo, eu tô com prazo apertado, não interessa, né? Se acontecer um acidente, que Deus me livre, né? Pode parar a obra, né? E pode até acontecer um acidente fatal aí, né? Aí poderia parar na produção para realizar tal adequação sugerida, pois necessitava despachar o estoque a um grande cliente multinacional na região, assim que o fornecimento de energia fosse restabelecido. No dia seguinte, ocorre novamente a falha de energia e João, operador, naquele turno, né? Tá vendo? Tá vendo que o acidente, ele não acontece, ai, do nada, professor, do nada eu tomei um pescotapa, do nada, né? Um cara chegou e me mandou um murro na cara. Não, o que que você estava fazendo, né? Você falou alguma coisa com ele ou não falou, maltratou? Então, do nada, não acontece nada, viu, pessoal? Pode ser que você estava com um comportamento aí de risco, você não respeitou seu colega, né? Ou no caso aqui, né, você negligenciou, viu que um fio estava desencapado. Ah, não, depois eu olho aqui. Ah, eu vou pôr um durex. Eu já vi o pessoal colocar um saco, né, de esse saquinho aí de loja aí de como isolante de um cabo, né? Então, do nada, nenhum acidente acontece. Ele vai se construindo até efetivamente ele acontecer. Então, no dia seguinte, ocorre novamente a falha de energia, ó, falhou energia, e aí fizeram aquele, né, o famoso miau, né? Ó, o operador naquele turno, mesmo utilizando os EPIs, né, ou seja, provavelmente estava o calçado de segurança, a luva com a classe de tensão aí para baixa tensão, né, a de borracha. O ideal é você utilizar uma de borracha e uma luva de raspa aqui, mas a gente sabe, né, igual o Thiago aí, como eu sei que ela é da área, né, ele sabe que a pega ali, né, ela fica até melhor você colocando duas luvas, mas fica difícil a sensibilidade da gente diminui e fica difícil eu manipular ali os elementos do circuito, ali a ferramenta, o cabo e assim por diante. Então, no dia seguinte ocorre novamente a falha, o operador a falha de energia, né? João, o operador naquele turno, mesmo utilizando os EPIs e seguindo o procedimento operacional, ou seja, o POP, né? O professor deve ter comentado, né? O procedimento operacional padrão aqui, ó. Já fazer um spoiler, sei que vocês estão no início do curso aí, mas já temos spoilers. Deixa eu pegar um pop aqui. É igual você falou que é duas luvas e é chato mesmo. É, né? Geralmente, Canseira. geralmente pode ser até três, né? Porque tem Não, você a de sabe saco, quando. a de Isso, saco também, aquela. Ela é a tipo um luvinha tecido, né? também, para não dar chulé também na mão, né? A luva dá um É. chulé no teste. Ó, você já trabalhou com linha viva? Não, Rapaz, só o linha viva ele é pior porque você tem as duas luvas, elas ajudam, porque o para 13,8 e para principalmente o 34,5 kV, ela é a gente muito sabe. dura. Seu dedo fica você fica igual o homem bicentenário lá, você fica igual um robô. Eu Você sei, dentro do carro você tem tenta também. pegar o parafuso aqui, ó, você fica parecendo que você é um robô aqui, ó. Você tenta fechar a mão aqui pegando parafuso, você não dá conta, não. Não consegue fechar os dedos, né? Não, não consegue. Né? Faz igual lá o Silvio Santos. Não consegue, né, Moisés? Dá não, não dá. Então, ó, É, instalar esse Luz, daqui, ó, é um spoiler de um pop aqui ou instrução técnica. A diferença é que a instrução técnica, ela tem uma foto, ela é mais detalhada. O pop não, ele é simplesmente a descrição da tarefa, né? E os passo a passos aqui, ó, por exemplo,
Ó, equipar-se, ó, o passo 6, ó, equipar-se com os EPIs necessários para realizar a tarefa. Ó, o outro pilar aqui de segurança, competência. Quem que vai ser o responsável por chupar essa manga aí, né? Então, o encarregado e o eletricista é que tem a incumbência, né? Ou seja, a capacitação necessária para realizar essa tarefa de equipar-se com os EPIs aí. Qual que é o risco, né? O risco é, ó, falta de EPI e o EPI danificado ou inadequado, né? A luva furada aí, por exemplo, né? Como que você vai controlar, né? Inclusive, talvez até anular esse risco. Às vezes não é possível anular o risco, mas você diminuir ele ao máximo, né? Para você conseguir operar, né? Fazer os fechamentos ali, né? Ou uma montagem, por exemplo, né? Olha, aquisição, como você controla? Está faltando EPI? Adquire um novo. Está danificado? Faz a inspeção no equipamento aí, né? E troca por um novo aí. Utiliza o EPI correto, ó, capacete para tarefa, né? Luva e por aí vai. Vou deixar ela aqui, vou voltar lá para nossa pasta de QSMST aqui. Cadê? Ah, tá. E Equatorial enjoado com esse negócio dos pops Não, dele, mas né? ué. Tu é doido. Por exemplo, você tem que fazer a gravação, né? Coloca num tripé a câmera e Então, a daí gravação aí tem que mostrar tudo. na época da Enel era gravação, fazer a PR gravada e a Hum, escrita. Aí hum. mudou um pouquinho, né? Que modernizou. Antigamente era no papel. Aí agora é no Isso, tablet. Aí isso, num quando entrou a formulário, Equatorial, né? ela não exigia as câmeras, não exigia as câmeras, e só Ah, que a então não empresa está optou. exigindo mais? Não, agora ela falou que vai voltar, né? Dizendo eles que vão voltar. Só que a empresa que eu tava, ela nunca deixou de ter, de tirar as câmeras. É Tinha câmera bom, dentro do viu? carro, dentro e fora, e ainda tinha a câmera do tripé. A empresa mesmo Entendi. que adotou esse modo deixou desse jeito, que ela falou que isso aí pode resguardar o eletricista e a empresa. Aí você tocou num ponto interessante, por exemplo, o EPI, né, ou o EPC, ele é um equipamento, né, que é uma proteção mínima, mas se você tiver um método igual, né, mesmo a Equatorial falando que não há mais necessidade de fazer gravação, né, que ele traga mais segurança, não só para o trabalhador, mas para a empresa, né, no sentido de gerar ali evidências, né, mostrando que ela estava, assim, fazendo o procedimento correto, né? E que a culpa ou não foi dela, né? Ou não, ou do eletricista, né? Isso é importante. Se você tiver, se a empresa tiver a oportunidade de colocar um nível a mais, beleza, mas o EPI realmente, um EPI, um EPC, é o mínimo que você precisa para realizar um trabalho seguro. É isso mesmo, Aqui Thiago. na, aqui na época da Enel, Uhum. você tinha que fazer a gravada e a escrita, né? No caso, aí mudou para o tablet, né? Como eu falei. E esse é um Aí, formulário isso, você tinha que mais preencher ágil. isso. Aí mudou para o tablet. Aí quando já fez a troca de empresa, ela falou que não necessitava de fazer a PR gravada, só a PR mesmo do da SS, né, no caso, Uhum. da ordem de serviço, da OS. E, e como, tipo assim, tem a PR são dois aplicativos, né? O aplicativo da Equatorial e o aplicativo É, da eu, empresa. Da empresa. isso. Eu sei que tem Então, um que no caso, fica até você pode pôr até no celular. Aí dependendo da exatamente, empresa, eu até dei o treinamento para uma aí eu sei que em Brasília é Neo Energia, Neoenergia, isso mesmo. Neoenergia. Aí eles compravam um Android, né, um com dois chips. Aí você instalava no Android lá os apps, né? Caso não desse certo o tablet, né? Ou, às vezes o tablet estava desatualizado ou com pouca memória, aí você utilizava como backup ali o celular. Mas é Aí igual difícil você esse negócio olhar. Aí, por exemplo, eles não plotavam mais o projeto, né? A prancha, era tudo no PDF, né? Que a aprovação atual é tudo no. Você gera o arquivo do DWG para o PDF e envia para aprovação. na Só época que é da Enel, difícil.
Na época da Enio, eles colocavam. Tinha uma empresa que era só para fiscalizar as outras empresas. Sim, A sim. Enio ficava de boa, que era os techs Esse, de segurança. Era os techs de segurança para ver se a pessoa estava cumprindo os procedimentos corretos. eles Era uma faziam a empresa só ronda, de né? techs Eles de faziam segurança. a ronda Isso, naquele exatamente. golzinho, né? Isso mesmo. Exatamente. Só que aí tinha os techs de segurança da Enio e tinha da tech de segurança da Ambipar, que era uma empresa também, e Uhum, tinha os techs de segurança da empresa. Então, no caso, era 3 tipos de tech de segurança. O interno, né? E 2 externos. uhum. Aí os mais rígidos eram os da Enel e também o da Ambipar. Os dois eram os mais rígidos mesmo, não deixava nada. Na hora que parava assim, Tech Segurança já chegou. Você agia normal, né? No caso, continuava com seus Uhum, procedimentos. Só que no final ele fazia um checklist de você, entendeu? No final ele fazia um entendi. checklist geral do carro, do pente fino. Aí se achasse Isso alguma mesmo. coisa, vamos supor, minha Uma luva acabou de multa, né? cair. Ou então uma notificação ali, Isso. dependendo da Eles gravidade. paravam o carro, geralmente eles paravam o carro, né? Aí, opa, Uhum, minha luva acabou de furar aqui. Aí o técnico de segurança acabou de chegar e falou bem assim: a sua luva tá furada. Beleza. Aí eles ligavam para a empresa, aí eles só falavam bem assim: ó, peguei fulano e ciclano com a luva furada, tô uhum. mandando eles aí para a base. Aí eles mandavam para a base. Aí ia para a base, trocava a luva, aí depois só chegava a notificação com a multa da empresa, para a empresa. Mas mesmo assim multava? Ou só Multava. se, ou só se pegasse utilizando a luva furada, por exemplo. Se ela tivesse lá no Mas nicho aí, do caminhão. vamos supor, Hum, é, tem muito eletricista que eu falo assim, que é dar uma de esperto, sim, né? Muitas das vezes a luva já estava felizmente furada e ele acontece. não tinha, como é que fala? O hábito de olhar, né? No caso, a luva. Uhum, Aí o sim. que que ele tentava? Não, acabou de furar. Aí, tipo assim, a pessoa não sabe se acredita no eletricista, realmente furou agora ou depois. Aí eles preferiam Hum, mandar para base, entendeu? Falar bem assim, ó, entendi. Na tô mandando pro dúvida, eletricista. né? Como... É, porque, tipo assim, tem gente que ele sabia que já andava sempre certinho, entendeu? Sempre certo. Uhum. Mas tem gente que gerava muita dúvida. Então, eles preferiam mandar logo para a base, vai para a base e lá eles resolvem. Chegava lá, trocava de coisa e depois mandava de volta para campo. E sabe por que que eu acredito que tinha essa posição? Porque é o seguinte, quando você pega o caminhão ou a picape, né, dependendo aí do veículo que você está utilizando, você tem que fazer um checklist, né, de verificação. Aí, por exemplo, dependendo ali da luva, se for aquela de borracha, né, você dobra ela, né, faz um teste rápido ali, né, para ver se ela está furada. Ou então utiliza aquele inflador, né, você coloca ele no bocal do inflador. E aí ele tem um pistão aqui, né? Pneumático, né? Que aí ele envia o ar e daí você verifica se ela está furada ou não. Né? Inspeção visual, né? Então, antes de você sair para o serviço, né? Você tem que fazer essa inspeção. Aí, às vezes, não sai sem realizar essa inspeção. Eu já vi pessoal jogando cobertura de linha viva, jogando o caminhão para o chão. Você não pode fazer isso, não, porque senão você tem que mandar ensaiar essas coberturas imediatamente. Ela não pode ficar riscada, né? Porque aí pode perder ela pode rachar ou então perder as características de proteção, né, do material. Aí eu acredito que seja isso, né? Verifica, ó, não fez uma verificação, furou agora, né? Mas e fez a verificação antes de sair para a tarefa, né? Para cumprir a ordem de serviço, né? Então já mandava para a base, né? Interessante, mas é isso mesmo. Aí você tá vendo aqui na situação de aprendizagem, né? Teve a falha de energia, né? Naquele turno e mesmo ele utilizando o EPI e seguindo o POP, né? Seguindo um procedimento semelhante a esse daqui, né? Eu peguei isso aqui emprestado aqui, instalar a chave fusível, né? Mesmo assim, deixa eu ver onde é que estava aqui. Sofreu acidente, né? Com afastamento, né? No qual perdeu parte da falange da mão direita, ou seja, perdeu, né, uma parte aqui do dedo, né? É complicado. Ele tomou um choque, não sei o que, pode ter queimado ali, né, a parte ali.
ou até mesmo para ele se soltar, né? Ele decepou ali a mão, né? Porque pelo que eu entendi aqui foi choque, né? A falta de energia, né? Então no dia seguinte, após o ocorrido, ah não, isso aqui deve ter sido a máquina, né? Lembra lá na tarefa um, né? A máquina estava sem a proteção, né? A proteção, por exemplo, uma policorte, se você não tem aquela proteção aqui de cima, né? Por exemplo, aqui, ó. Quer ver, ó. Pegar uma imagem aqui que foi a mais bonita. Ó, vamos pegar essa daqui que está numa posição boa aqui, ó. Imagina, ó, se ela não tem essa, esqueci o nome desse trem aqui, não é alambrado, não. Ai, 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 eu esqueci o nome dessa proteção aqui, né? Aí imagina, o disco aqui está em alta velocidade, você não tem essa proteção, daí na hora que ele arrebenta, você vai ter a projeção, né, sei lá, em 3.500 rotações aí, né? Essa projeção ela pode atingir o operador aí, né? E um corte, né? Aí, por exemplo, ele está fazendo um corte ali da peça, sem essa proteção ali por cima, e sem querer ele vai e corta o dedo, né? Vamos lá. Olha, com afastamento do colaborador, houve a convocação de uma investigação no qual o Caio participou como representante da CIPA, juntamente com uma equipe interdisciplinar. Inclusive, eu trabalhei como projetista numa empresa. Mas eu estava como projetista elétrico, né? Como engenheiro eletricista. Rapaz, no dia que souberam, eu estava lá no refeitório, no dia que souberam que eu era engenheiro de segurança, moço do céu, o povo não sentava mais perto de mim, não. Aí eu escutei até um falou, não, ali, ó, cuidado, que cara ali é o X9. Então, o pessoal aí da segurança do trabalho, ou até o pessoal da CIPA aí, né? Que o pessoal fica, ah, não, o cara só dá CIPA para ele ter, né? Para ele ter imunidade, né? Tá parecendo que é casa dos artistas, né? Que é Big Brother, né? Mas ele tá ali para ajudar a compor a segurança, né? No intuito de compor essa segurança do trabalho ali. Então, no intuito de desvendar a causa básica da ocorrência do acidente e propor soluções para evitar a reincidência, né? Ou seja, ocorrer novamente da mesma natureza, né? Aí provavelmente eles vão gerar uma CAT, né? Um comunicado de acidente de trabalho, né? Geralmente não, fazem isso mesmo. E dependendo aí da situação, até fazer um novo estudo, que é o chamado LTCAT, né? O laudo técnico das condições de trabalho. Então, eles vão analisar, né, o posto de trabalho, esse posto de trabalho aí, né? Verificar por que que estava tendo essa queda de energia, né? Por que que ele perdeu aí parte aí do dedo aí, né? Então, vão fazer um laudo técnico das condições de trabalho para justamente verificar por que que ocorreu aquele acidente e para ele nunca mais ocorrer. Aí, Caio, sensibilizado com o ocorrido, decidiu elaborar um projeto de proteção de máquinas que estivesse as seguintes características: fosse eficiente, oferecesse maior proteção, né, aos operadores, fosse de baixo custo, tivesse maior facilidade de manutenção, né, nossa, deu trava-língua aqui, né, manutenibilidade, o negócio é algo assim, utilizasse menor quantidade de recursos, não impactasse no processo produtivo e utilizasse, né, fontes de energia alternativa. Ixi. Aí o sarrafo está lá em cima, né? Mas ele sendo seguro, né, o que mais importa. O que vem a mais é bônus. Então, lembrando, ó, aí ele está fazendo referência à atividade um, né? O problema que ele resolveu lá, fez o relatório, né? Resolvido por Caio, junto com os demais componentes da CIPA, ele deverá desvendar a causa do acidente. Para isso, eles vão utilizar o diagrama de Ishikawa, né? O famoso espinha de peixe, né? E de forma criativa
auxilia o Caio na construção desse diagrama, demonstrando uma visão detalhada sobre o acidente, organizando e estruturando as ideias sobre as suas causas. Agora, eu vou dar uma ideia aqui para vocês. Isso aqui é a folha de resposta aqui, se eu não me engano, acho que é essa tarefa aqui. Deixa eu ver aqui se ela vai ficar legal. Então, esse é o diagrama aqui. Vou explicar a ideia. Por isso que eu pedi para a Laura estruturar aqui, ó. Eu vou fornecer esse material extra aqui para vocês, ó. Esse material extra aqui, eu compilei ele de um livro aí de um professor sobre gestão, né, na parte de gestão de segurança do trabalho e em específico aí relacionado à elétrica aqui, né? Então ele fala sobre técnicas de análise de risco, né? Deixa eu ver em qual página. Eu coloquei algumas páginas aqui. Tipo de risco, beleza. Aí mostra um exemplo aqui de uma APR, né? Um formulário. Só que esse formulário está muito feio aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos ver aqui o conceito e vamos ver o que que a gente pode tirar aqui, ó. Ó, diagrama de causa e efeito, né, que é o Ishikawa, que eles pediram aqui. Então, eu pedi para a Laura colocar esse material, né, lá para vocês, para dar um subsídio maior, ó, também chamado de espinha de peixe, em razão do seu formado. É um método muito utilizado na investigação de, eu ia falar crimes, né, tô vendo muito CSI, né, de acidente, mas não deixa de ser, né? De acidentes e por possibilitar um trabalho de equipe para sua obtenção, pode ser aplicado aos nossos objetivos, né? Na análise de risco relacionada aí à elétrica, né? E pode ser relacionado a qualquer outra área aí. Então, ele tem o objetivo de facilitar a identificação do que causou esse problema. Agora, eu indo nele propriamente dito aqui, ó, inclusive, ele fala de tudo aqui, ó, questão de, ó, cada item deve ser avaliado em toda a sua amplitude, como mão de obra, né? O que motivou esse acidente, quais as habilidades de quem está realizando aquela tarefa, né? Por exemplo, a função dele, o CBO, né, o Código Brasileiro de Ocupações, ele cumpre a habilidade daquela atividade, cumpre o pré-requisito, né, necessário para as habilidades que esse trabalhador, esse colaborador tem para realizar aquela mão de obra, né? Então, essa mão de obra aí, antigamente, o Thiago deve saber aí, se ele tiver uma idade assim avançada igual a minha aqui, ele deve saber que tinha as empresas, o pessoal chamava as gatas, né? Você lembra dessa? Já ouviu falar desse termo? As gatas eram as empresas aí que atuavam nas sombras. Daí ela virava para você um carinha de eletricista. Shazam! Você agora, pelos poderes de Grayskull, vai virar um eletricista. Aí tá saindo até choque, ó. Hayden wins. Fala assim, Hayden wins, flawless victory, fatality, né? Então, eu tô fazendo isso brincando, pessoal, mas era justamente, né, seria cômico se não fosse trágico. É, realmente era assim, ela virava para você, e aí, quer trabalhar? Quer pagar boleto? Teve um aluno que me falou isso, exatamente. Ele chegou numa empresa, isso foi há muito tempo. Chegou na empresa, tem vaga aí para, quero trabalhar. Ah, tem aqui para limpeza, não, mas eu queria um negócio mais leve, esse negócio aí de, né, de limpar chão, e esse trem tá paia. Não, mas tem aqui, ó, tem. Aí eu queria ficar mais livre, eu queria não fazer nada. Aí não, e disse que isso foi o guarda lá da empresa, ele conversando com o segurança lá da empresa. Aí falou: não, já sei, tem uma vaga, é um tal de eletricista aqui, ó. O cara não faz nada, só fica lá na salinha tomando café. Se queimar uma lâmpada, alguma coisa, é que vai lá trocar. Ah, e o que que esse eletricista faz?
Aí, vai lá que você descobre. Aí, esse aluno, né, estava fazendo o curso, foi na época que a CELG estava exigindo, né, porque é o seguinte, você era contratado como um BA1, né, ou seja, uma pessoa inadvertida, que não tem um conhecimento, né, não é nem eletricista, não é nem eletrotécnico e muito menos engenheiro eletricista. Daí eles te contratavam, se não me falha a memória, uns 6 meses depois, você fazia o treinamento ali, já contratado ali, aí eles chamam meio oficial, tem um negócio lá de eletricista A, eletricista B, né, as classificações, né? Aí só depois, os 6 meses, às vezes demorava um ano, é que você efetivamente desempenhava a tarefa e você já era um eletricista, né? Aí no caso, por exemplo, a exemplo, o eletricista de distribuição, né? Aí só depois que você recebia o treinamento é que você virava eletricista. Mas tinha muita empresa, principalmente quando começou a terceirização, é porque no início era a concessionária de energia, era a tomadora do serviço, ou seja, ela que é poda de árvore, ligar um novo cliente, corte, fiscalização, né? Qualquer coisa, construção de rede, manutenção. Então, todos esses serviços era a própria concessionária que fazia. Depois da terceirização é que ocorreu essa famosa IGATA, né? Virava para você, não, você vai ser eletricista. Esse eletricista que, né, que Deus o tenha, que ele já, inclusive, até faleceu, né? Mas ele não morreu trabalhando, não. Ele começou como eletricista de redes, não, eletricista de linha de transmissão. Pensa, você começar hoje como eletricista de linha de transmissão, montando rede, né? Auxiliando lá, né? Dependendo da rede, o helicóptero vai, ele traz um pedaço ali, uma seção da rede, você fica ali embaixo, só posicionando, aí vocês vão e fecham ali, né? Com aqueles parafusos, aquelas porcas gigantescas, né? E ele vai trazer nas seções da rede e vai colocando ali, né? Ou você utiliza um guindaste hidráulico aí, né? Aquele gigantesco, né? Que tem um olhar, né? E tem aquele gancho olhar, e para aí você elevando a estrutura e posicionando do mesmo jeito. Então você aprendia ali na hora, fazendo aquela tarefa. O que que acontecia? Muito acidente de trabalho, mas muito mesmo, né? Aí só depois é que eles criaram, né? Só para você ter uma ideia, não existia antigamente curso de eletricista predial, essa classificação que a gente tem hoje, né? Predial, industrial, redes, linha viva, montador eletromecânico, não tinha. Simplesmente Shazam, você fazia o curso. Se Nossa Senhora das Instalações Elétricas, né, e se Deus permitisse, você continuava vivo aí, né, e sem maiores problemas. Infelizmente, nessa negligência ela ocorria e ocorria bastante, né? Então, o diagrama aqui, né, o de Ishikawa, ele, né, ele costuma, para você levantar o porquê que aconteceu tal acidente, né? Esse exemplo aqui, ó, vocês vão utilizar ele para leiam novamente depois aqui quando vocês estiverem fazendo a tarefa, né? Leiam novamente aqui o contexto da atividade 2 e também da atividade um. Lembra que ele na atividade um fez, por isso que eu revi ela aqui rapidamente, né? Ele fez ali ele fazia o checklist, a verificação todos os dias, né? Aí lá no 17º dia, na segunda quinzena, ele já verificou algumas não conformidades, né? E por insistência ali do engenheiro lá, é, que às vezes isso acontece demais, né? Por isso que o acidente ele veio ocorrer, ó. Aí, por exemplo, essa parte aqui, ó, observem bem na hora que vocês forem elaborar aí o diagrama aí, o de espinha de peixe. Aí podemos escrever a realização do diagrama de acordo com os seguintes passos: levantando os fatos previstos e históricos de ocorrência, né? O que que aconteceu aqui nesse contexto, né? Ah, e perdeu a falange. Então era uma máquina. Que máquina era essa aqui? Era uma policorte, né? Era uma serra circular de mão aí, né? Geralmente uma policorte ela é pesada e você tendo uma bancada, né? Igual eu mostrei aqui nessa imagem aqui, né? Foi
Ó, geralmente já fica na bancada, né? Ah, então era uma serra circular aí de mão, ela tinha as proteções, né? Por exemplo, a mão de obra aí, o equipamento EPI que ele estava utilizando era adequado, né? É, métodos, por exemplo, aqui, ó. O espaço requer acesso. Aqui ele está citando uma outra situação aqui, né? Mas a gente pegando no contexto lá, né? É, por exemplo, ele teve o treinamento, existe um treinamento mínimo, por exemplo, em conformidade aí com a NR12, né, que fala de máquinas e equipamentos, você tem, dependendo aí do tipo de equipamento, você tem um treinamento para operar, por exemplo, não tem aqueles elevadores ali que tem uma tesoura, né, que ele serve só para elevar o colaborador, tem uns que ele tem um braço ali, né, semelhante a um guindaste hidráulico, né? Ele tem tipo um cesto, como se fosse um cesto acoplado ali, né? Ele tem mais essa característica, né? Será que ele tem um treinamento para utilizar essa máquina? Que pode ser que mesmo ela tendo as proteções aqui, né? Ocorra um acidente, né? Ah, ele não sabe, né, manusear essa máquina de forma correta, ele não tem um treinamento, você pode pôr isso em métodos. O quesito meio ambiente, né? A iluminação. Ah, não, ele fazia a céu aberto. Beleza, fazia a céu aberto, mas como é que estava, né? As condições eram adversas, estava nublado, estava chovendo, opa, tá chovendo, mexendo aí com um equipamento elétrico. Ah, não, tranquilo, professor. Era a bateria, né? Era uma serra circular a bateria. Mesmo assim, né? Você na chuva vai expor e você, além de estragar o equipamento, você vai se pôr em uma situação de risco, né? Esse equipamento molhado, ele pode causar uma eletrocução. Aí, por exemplo, imagina o cara com uma serra circular, a bateria, né? Você ali na chuva, no ambiente ali molhado, ela molha, você toma um choque ali, né, ali com a carcaça ali, né? Às vezes a luva tá molhada, ou seja, não vai adiantar nada. Você está utilizando, por exemplo, uma luva, igual o Thiago comentou aí, com pega, né? Que ela é de pano e tem aquela, tipo, eu ia falar geleia, né? Me deu fome agora. É tipo um gel aqui, ó. Aí você tem os pigmentos, né? Que o pessoal chama de pigmento. Ah, beleza, a pega ali não estava boa, né? Tomei um choque. Quando a gente toma o choque, né? Acontece o fenômeno da tetanização, ou seja, né? Os seus membros aí, eles ficam enrijecidos e você perde o controle autônomo. Ou seja, ele segurou a máquina ali tomando choque, mesmo ela a bateria, mas aí molhada, e daí dedo dele, a falange dele bateu na parte da serra e houve né, e decepou ali a falange, o dedo dele ali, né, o pedaço do dedo. Então esse meio ambiente aí, esse trabalho era no ambiente fechado, era a céu aberto. Se eu não me engano, essa empresa aí na primeira verificação, ela fabrica fertilizantes, se não me falha a memória aí. Dê uma olhada aí na primeira. Então, vocês vão analisar a história da primeira atividade, a da segunda, o contexto também da segunda atividade e elaborar, né? É óbvio que você, pela leitura aqui, vocês vão perceber que falta alguns fatos aqui. Então, vocês vão construir aqui. Ah, não, a mão de obra, por exemplo, ele estava utilizando luvas em estado inapropriado. Existe até o caso de você estar utilizando uma luva que não tem um CA, né, um certificado de autorização, ou às vezes o CA dela não é apropriado para aquela tarefa. Ah, eu estava utilizando uma luva para linha viva. Ah, não, mas linha viva ela consegue, né, uma rede de 34,5 kV, né, proteger, beleza. Só que você não tem mobilidade, né? E você está usando uma serra a bateria, por exemplo, né? Tem necessidade de você estar utilizando uma luva para 34,5 kV?
por isso que ele perdeu a mobilidade ali, né? Não conseguiu pegar aqui no, né, na parte, no cabo aqui da serra circular, né, ou da policorte, por isso que ela caiu ali da mão, aí ele foi pegar e decepou o dedo, por exemplo. Olha o tanto de situação que eu estou pensando aqui que pode ter ocorrido aqui. Meio ambiente eu já falei, né? Se era num ambiente externo ou no ambiente interno, que condições que poderiam ter ocorrido. Os materiais aí, eles estavam, né, ó, por exemplo, sem limpeza ou em mau estado de conservação ou sem os itens de segurança, né, para operação. Que medidas, né? Por exemplo, no caso, isso daqui está falando de medidor de energia, mas, por exemplo, esse funcionário aí, ele tem um treinamento, por exemplo, você, Thiago, deve ter feito um curso de eletricista de redes, né? Aqui em Goiânia tem uma escola aí que ela tem até uma certa fama, né? Até dei aula nela, a Energia Brasil Profissional, né? Ah, você fez lá na Energia Brasil Profissional? Você fez aqui no Senai, né? Onde que você fez esse curso aí? Né? Ah, não, né? Eu não fiz, né? Moisés, né? De repente veio uma iluminação e eu descobri que eu tinha inclinação para fazer serviço. Ah, é? Então você não tinha certificação. E o que vai culminar é o quê? No choque elétrico, né? Na cabeça aqui do peixe aqui, no caso. Então verifiquem, utilize esse material extra aqui, que eu já vou pedir aqui para a Laura. Já, na verdade, já até pedi para ela antecipadamente, né? Porque ainda não deu tempo dela colocar aqui para vocês utilizarem ele como base para elaborar, né, utilizando os critérios de método, meio ambiente, mão de obra, matéria-prima, né, máquina, a máquina em si, né, a que causou a decepação aí do dedo aí e a medição aqui, né. No caso, é os métodos aqui. Estão utilizando, é, como é que fala, termos semelhantes aqui, mas ele está falando mais ou menos a mesma coisa. Só tem que adequar à atividade. Beleza? Então, esse material extra da atividade 2, eu sempre peço para as monitores, né, para os monitores, colocar aqui na aba de aula. Aí, por exemplo, ó, essa aula que a gente está gravando agora vai ser colocada aqui. Então, eu geralmente peço para ela colocar uma pastinha aqui, né, para baixar esse material aqui, ó, esse que fala aí sobre o diagrama aí de espinha de peixe. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula. E no máximo, até amanhã já vai estar disponível para vocês, tá bom? Vou disponibilizar o mais rápido possível. Sei que sexta-feira ele é crítico aí, mas eu preciso liberar esse material o quanto antes para vocês poderem ter, né, o subsídio aí o mais rápido possível para executar aí as atividades aí necessárias para poder finalizar o CDQ SMS, tá bom? Vou parar aqui a gravação nossa. Então, é mais, pessoal. Fiquem com Deus. Amém. Alô, Raimundo, David, João.